Gente, lembra do Paulão? Daqui a pouquinho no programa Zé Mário, várias dúvidas que eu vou responder de muita gente que mandou comentários, essas coisas. Aqui no programa Zé Mário sobre violão, guitarra, viola e essas coisas. Fique ligadinho. Zé Mário. Gente, lembra do Paulão que nós conversamos outro dia, que ele dá aula pela internet, essas coisas? Vieram várias dúvidas e ele chamou aqui. E até lembrei, falei, Paulão, põe a mesma roupa, nós demos uma olhada no vídeo. A única coisa que agora ele está com violão, que vieram algumas dúvidas para a gente conversar sobre violão. Paulão, primeira coisa que perguntaram, ele também estava falando que bateu. Qual que é a diferença de tocar violão e guitarra nem tanto, mas o violão com paleta, com aqueles negócios que a turma põe na unha assim, Dedeira. ou se não no dedo puro assim? Qual que é a diferença? Psicato, né? É, chama psicato A diferença isso. a diferença basicamente é de altura, volume, né? Com a paleta você tem agilidade e volume, né? Então, com a paleta eu tenho o quê? Pera aí, só empresta um pouquinho. Paleta, gente, é isso daqui, ó, tá? Custa 50 centavos, R$1. De graça. É, essa daqui ainda é cortada, né? É, isso é feito em casa. Só que você pegar uma paleta do Guns, de alguém que tocou, os caras cobram um absurdo, né? É verdade. Mas então, a paleta, ou se não, e a turma que fica no dedilhado? Dedilhado. Mas qual que é a diferença? É só a altura ou a técnica é diferente? É, a diferença do psicato é que você tem o quê? Um volume mais baixo e a delicadeza, né? A delicadeza de tocar suavemente. Mas quem toca com a paleta sabe tocar com os dedos? É diferente? É diferente, mas existem estudos para você desenvolver as duas técnicas. Uma coisa que ninguém, não sei, quem não toca, quem nunca tocou, não sei se parou para pensar. A hora que você pega a paleta ou alguma coisa, você não vai tocar. Aqui estão 6 cordas. Você não toca todas de uma vez, né? Depende do acorde que você faz aqui em cima, você toca algumas cordas aqui embaixo, né? Exatamente, exatamente. Cada acorde... Que nem aqui, ó, ele tá pulando a segunda corda. Aqui essa daqui do lado, aqui de baixo. Exatamente. Imagina você tocar que é assim, qual que é a complexidade de tocar um violão? Você fazer o acorde lá e de acordo, acorde é as notas lá que faz. De acordo com o que você faz em cima, você saber quais são as cordas que você toca embaixo. Porque você mudou um dedo lá em cima, mudou a corda que pode tocar aqui embaixo. Aqui também. Mas falando desse jeito parece difícil, né? Um monte de coisa. Mas a gente faz o quê? A gente primeiro desenvolve a mão esquerda, depois a mão direita. É como se você desenvolvesse o quê? A coordenação motora mesmo, né? Virar um para frente e um para trás ao mesmo tempo, né? Você treina primeiro a mão de palheta, depois a mão de acordes, de escalas. Depois você vai aos poucos, né, treinando as duas juntos. Você acaba, né, desenvolvendo a técnica. Isso que você está falando na guitarra tem como tocar com o dedo ou só na palheta? Tem lá? como que... Exatamente. Mas pela guitarra, porque a guitarra, a diferença da guitarra pro violão. Do violão a corda é um pouquinho mais grossa, na guitarra é mais fininha, mais né? fina. A corda do violão é de nylon, né? O nylon, ele por si só ele já tem um volume mais baixo, né? Mais aveludado o som. A guitarra é corda de aço, de níquel. Então você tem uma altura maior, né? E obviamente você tem que fazer menos força também para tocar os acordes. Mas com o dedo você consegue fazer psicato, olha que chique, gente. Psicato. Você consegue fazer psicato na guitarra, não estoura os dedos? Consigo. Todo mundo consegue. A única diferença é que o violão não precisa de amplificador e a guitarra precisa do amplificador. É que toda vez que a gente vê alguém tocando em guitarra, é comum sempre, na cabeça sempre vem o cara tocando com uma paleta. Uhum. Mas então é possível fazer isso, então. Com certeza. O guitarrista do Dire Straits, né? Ele não usa palheta na guitarra. Ele vai no dedo Vai todo. no dedo. E vem cá, aquele povo que toca violão e deixa a unha crescer, é pra fazer o psicato ou é pra tirar a cera do ouvido? É desculpa pro cara deixar pra tirar a cera do ouvido. Olha, essa é uma boa pergunta, viu? Na realidade, a unha grande, ela é pra você ter o quê?
como se estivesse tocando com palheta, né? Você tem o quê? Uma agilidade maior com os dedos, né? Uma definição de notas mais, né, mais claras. E aqui você não tem nenhuma, mas aquela dedeira que nós falamos é um negócio que você dá em volta no dedão e é tipo uma palheta que fica grudada no dedão. Isso. Ela e o dedão é a mesma coisa. É, porque você toca o quê? As cordas mais graves com ela, né? E essa função é o polegar que faz, né? Então a dedeira serve para você definir e ter o quê? Maior agilidade também nos bordões, nas cordas mais grossas. E falando específico do violão, a pessoa começa a tocar violão, vai ficar com o dedo tudo calejado. Vai. Mas acostuma ou fica sempre, sei que já tem anos. Olha, aí como que é isso? Assim, a bolha vai surgir, vai dar cãibra na mão, vai doer a ponta do dedo, porque, né, você tá fazendo uma força aqui em cima, tá pressionando, né, tá apertando. Mas depois de um tempo, né, depois de uns 3, 4 meses, já começa a formar um calinho aqui, a ponta do dedo fica mais durinha. Mas, né, um conselho que eu dou, né, é você fazer um aquecimento antes, com água quente, com água morna, para depois tocar, né. Isso daí ajuda muito nessa parte de cãibra, bolha, né. Então, esse é o conselho que eu dou. E você sempre fazer um aquecimento antes, com uma água morna, para você não ter esse problema. E aí, se não resolver, a gente passa uma gotinha de Super Bonder aqui, né? Ah, é sério? Sério. Que daí faz uma casquinha assim, daí... Faz uma casquinha aqui. Eu aprendi com o baixista do Red Hot Chili Peppers. Essa ideia. Gente, não é brincadeira não. Pinga, que vai fazer uma casquinha. Muito cuidado, não façam isso em casa, hein? Mas pinga, espera secar, daí vai, não cola aqui, né? Nossa, que problema isso. Aqui a gente tem que falar tudo direitinho, que senão a pessoa já cola lá, tô com o dedo cola colado. o dedo aqui no violão, nunca mais, né? Mas, gente, tenho dúvida, quer trocar uma ideia? O Paulão, que nem eu falei, dá aula aqui em São Carlos e também tem uns esquemas que ele faz pela internet. Tudo isso daí, ó, nesse link que eu tô deixando aqui, você pode entrar em contato com ele.